Como é que você está? Você está bem? Senti de passar aqui e fazer uma gravação, uma palavra que Deus colocou no meu coração. É, como é que você está em família? Como é que está com a saúde? E os planos? E os sonhos? Tudo que você vem planejando, você está vendo que está dando certo ou para você não está dando certo? Você está tendo insônia? Você está tendo problema, né? Claro, para dormir, você está com uma inquietação tremenda. Você quer saber mesmo o que é que está acontecendo com você? Nós vamos estar falando, né, o que Deus, o Pai, nos falou, para estar assim, compartilhando com você, meu irmão, com você, minha irmã. Nós sabemos, não é, que Deus, ele tem para nós um chamado, todos nós, todos têm propósito do Pai, né? Ninguém está aqui nesse mundo sem propósito. Agora, todos os propósitos vão se cumprir? Deus sabe de todas as coisas, mas eu creio que muitos deixam de cumprir, de se cumprir por conta do próprio homem. E eu não estou nem falando desses que estão aí no mundo aí fora, não, mas dentro da própria casa de Deus, que está buscando tantas coisas e não se prendem às coisas de Deus, e Deus está falando: eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um plano maravilhoso para você. Você não quer seguir os meus planos? Se eu perguntar aqui a você, você vai dizer: claro que eu quero os planos de Deus na minha vida, mas você vem fazendo o quê para alcançar, né, esses planos realizados? Você tem uma promessa específica? Você tem uma promessa assim específica que o Pai falou com você? Algo assim, uma promessa que você vai numa igreja, alguém fala, você vai em algum, né, alguém no metrô, do ônibus, alguém está sempre falando, você está ali caladinho e alguém está falando aquilo que Deus já falou para você, contando de outra vida, da própria vida, não é? E você fica ali ouvindo. Você sabe que Deus tem esse propósito na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida. Você vem orando por esse chamado, por essa promessa? O que foi que Deus falou ao seu coração? Ou através de um sonho, uma visão, uma revelação? O que foi que Deus falou para você? Então, o que Ele falou vai se cumprir. Agora tem momento que o Pai diz assim: eu quero acelerar, eu quero apressar, eu quero fazer agora acontecer. E aí você está longe do propósito dele, está disperso, com tantos problemas, com tantas lutas, ou então uma vida tranquila, em paz, e não está nem se importando com aquele plano, aquele projeto, né, aquela promessa que o Pai fez para você. Mas esse vídeo eu vim aqui para falar, porque ele mandou estar falando, e é que ele está prestes a cumprir a promessa que ele fez a você, o chamado, né, o seu chamado. Esteja atento. Minha irmã, como é que eu vou saber que Deus já está querendo cumprir esse propósito, esse chamado? Fique conosco aqui que você vai entender o que é que Deus quer falar, tá bom? Deixa eu ler aqui a palavra de Deus nesse momento. Em Gênesis 41, que diz assim, a partir do primeiro versículo. A epígrafe diz assim: José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Essa versão diz assim: Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas, à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental,
e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Nós podemos ver aqui, não é, que esse homem, né, esse Faraó do Egito, da maior potência na época, não é, teve esses 2 sonhos. Agora, por que ele teve esses 2 sonhos? Eu creio tão somente para que viesse se cumprir a promessa que Deus tinha, os sonhos que Deus já havia dado a José lá atrás, jovencinho, bem novinho, que os irmãos ficaram com inveja, o pai guardava ali no coração os seus sonhos, mas ele não sabia a interpretação, mas Deus já estava mostrando através daquele sonho que ele ia ser alguém, né, que ia governar, não sabia onde, em que lugar, mas que tinha um governo em suas mãos futuramente. Deus tem promessas na sua vida, Ele tem promessas na minha vida. E quando Ele está prestes a cumprir, Ele dá um jeito de lhe avisar, de chamar a sua atenção. Então é isso que às vezes você está assim inquieto. Tem tudo certo sob controle, mas você está preocupado, ansioso. Por que eu estou assim? Eu não sei por que eu estou assim. Eu não estou dormindo direito, eu não tenho insônia. O porquê? Deus está chamando a sua atenção porque Ele quer cumprir a promessa. Tem uma promessa do nosso Deus de muitos anos, vocês já sabem, alguns irmãos já sabem, não é? Mas Deus falou para mim em 2022, né, que eu estivesse orando, que eu estivesse buscando mais, porque Ele estava prestes a cumprir, mas nem sempre Ele fala assim. Muitas vezes Ele fala através de uma situação difícil, algo que você está ali incomodado e não sabe por quê. Tá tudo bem, você sempre trabalhou, você sempre foi à escola, você sempre esteve bem com a família, mas de repente você está assim, ou até uma acomodação, estagnado ali, parado e não sabe o porquê. É Deus tocando em você, chamando a sua atenção dessa maneira, dessa forma, que Ele está prestes a cumprir a promessa que Ele fez, esse chamado na sua vida. Mas o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Você está buscando a sua presença? Você está trabalhando para Ele? Você está fazendo a vontade dEle? Eu sempre fazendo a vontade dEle, e Ele veio para mim e me falou assim, não é? Em 2022, já estamos em 2025, mas eu não me importo com o tempo, porque o tempo dele é perfeito, mas eu creio, Ele chamou a minha atenção, porque Ele está prestes a cumprir a promessa na minha vida. Eu creio que Ele tem uma promessa a cumprir na sua vida. José pagou um preço. Muitas vezes nós não estamos preparados, não é, para receber essa promessa, esse chamado, desenvolver esse chamado. E o que é que Deus faz? Permite, deixa uma situação difícil. Você acha que José estaria mimado pelo pai? Ele estaria ali, né, com capacidade de governar o Egito? E como aconteceria? Todo o projeto, todo o traçado permitido pelo próprio Deus. Então, isso que você está passando agora, se desperte. É o chamado que está prestes a acontecer. É a promessa que alguém chegou para você e disse, olha, Deus, eu não lhe conheço, mas Deus disse isso, isso e isso. É essa promessa que está prestes a se cumprir. É, você abriu a palavra de Deus e Deus fez com que aquele versículo saltasse assim aos seus olhos, para dentro do seu coração, e você viu que ali era uma promessa para você. Deus está querendo cumprir, mas você não está na posição. Então Ele vem e permite situações difíceis, inclusive até mesmo porque você precisa estar se preparando, você e eu precisamos, para receber essa promessa, porque quando Deus faz uma promessa, não é qualquer promessa não, é algo muito grande e nós muitas vezes não estamos capacitados, não é, para estar assim estarmos desenvolvendo essa bênção, essa chamada, esse chamado, essa promessa. Então nós podemos ver que José teve esse preparo, nós vamos ver que ele foi, não é, a tentativa de homicídio pelos próprios irmãos,
vendido como escravo para o Egito, vai trabalhar na casa de Potifar, parecia que estava tudo bem, veio, né, aquele instrumento de Satanás, a mulher daquele homem, tentar José, ainda caluniar, e José foi parar, ficar na prisão, e lá na prisão ele continuou, ele não ficou, né, amaldiçoando o seu Deus, o nosso Deus, continuou ali trabalhando, e onde o que ele fazia prosperava, porque Deus já estava mostrando a ele o que é que ele tinha para sua vida. E até na prisão prosperou tudo que ele fazia ali dentro. E ali vieram aqueles dois homens, não é? E eles tiveram aqueles sonhos. E o que foi que aconteceu? Como ele interpretou, aconteceu. Quando ele sai, não é? Que volta para o palácio, aquele homem promete a ele que não vai esquecer, mas esqueceu. Ele contou o seu sonho, ele deu a interpretação, mas ele se esqueceu de José. Deus queria talvez mais 2 anos ainda de preparo na direção ali dentro daquela prisão para ele vir a ser, na verdade, né, o governador do Egito. Mas aí nesse momento, nessa noite, ali no Egito, Faraó vai ter esses 2 sonhos. E angustiado, não sabia, não tinha ninguém que viesse dar interpretação para ele, não é? Ele queria que alguém contasse e interpretasse, e Deus vem e faz com que aquele homem venha a se lembrar de José, não é? E ele lembrou-se de José, e José foi tirado da prisão da noite para o dia, de um dia para a noite, e foi, como vocês sabem, a história maravilhosa, governador. Porque ele teve a interpretação, ele já vivia. Aquela ali também já era parte do ministério dele, está interpretando sonhos. Deus dava sonhos a ele, como deu no passado, mas também interpretação para outros sonhos. Deus tem feito isso com nossas vidas também. E nós com nossa vida e a vida de muitos, eu creio que Deus está fazendo assim. Você está colocando à disposição do Mestre esse dom que Deus lhe deu. Deixe Deus trabalhar em sua vida. Então podemos ver que ele não conseguiria ser, né, o governador do Egito antes desse momento. Então cada caso é um caso, mas tem pessoas que já estão ali, tem um tempo de Deus, sim, tem um tempo de Deus, mas muitas vezes nós atrasamos também, porque não estamos buscando a presença do nosso Deus, não estamos desempenhando nada daquilo que ele já colocou no nosso coração, nos nossos corações. Não é verdade? Então, por conta disso, está atrasando. Aí Deus diz assim, olha, chega, já atrasou demais, eu tenho pressa, o tempo está passando aí, e eu quero que Maria, que José, que João, eu quero que venha cumprir agora o meu propósito. E aí vem essa inquietação, você não sabe o que é que está acontecendo, você dorme e sonha toda noite o mesmo sonho, sempre sonhos recorrentes, você vai numa congregação ou na sua ou em outra, alguém está pregando a mesma palavra, você fica assim, a primeira vez você acha que é coincidência, daqui a pouco novamente está em algum lugar, alguém vem, está lendo aquela mesma palavra, você abre a Bíblia, olha aquela palavra, Deus fala, Deus cumpre com certeza o que ele fala. Quando ele falou para mim que tiraria o meu esposo, né, por conta de adultérios e tudo mais, e Deus ainda salvou pela grande misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele me deu um sonho em uma noite do pecado. Eu não vou estar aqui relatando o sonho. Eu acho que na minha história, minha vida, eu acho que eu conto esse sonho. E o que foi que aconteceu? Quando eu chego a dormir, sonhei, acordei, repreendi ainda ali, né, aquele sonho, relatando a morte dele, repreendi e dormi. Abracei ele assim ainda, por milagre ele estava em casa naquela noite, e aí eu continuei a sonhar, sonhando, né? Tive um segundo sonho, a confirmação. Chegando na casa de minha mãe, eu contando a minha irmã Glória, não sei se ela lembra, mas eu creio que sim, contando a ela. Ela abre uma palavra da Bíblia,
Tira uma palavra aí que não podemos, eu digo, brincar toda hora, não é horóscopo, não é isso e aquilo, mas, né, caixinha de promessas, aqueles versículos selecionados, não. Mas Deus fala quando Ele quer, até na caixinha de promessas, se você for aqui, aconteceu comigo, com meu pai, glória a Deus, meu pai está salvo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a palavra dele, mas não por brincadeira, você tem que abrir a Bíblia, tem que sentar ali, ó, estudar, ler a palavra de Deus, mas Ele fala assim, nos momentos específicos. E quando eu abri a palavra de Deus, para mim a Bíblia estava de cabeça para baixo, na ponta cabeça. Eu acho que eu conto essa história minha história, minha vida, esse episódio. E aí eu achei que que eu tinha aberto em Apocalipse. Para mim estava no final da Bíblia. Que quando eu abri assim, que eu olhei, né, eu coloquei o dedo de olhos fechados e tudo, que quando eu faço isso que eu abro, aí que eu vi, estava em Gênesis, eu tive que virar assim e o meu dedo em cima, porque o sonho foi duplicado. Isso é de Deus, a Faraó no caso, né? Isso é de Deus e ele se apressa a fazer. E justamente ele fez foi em 91. Agora me falhou agora esse momento a memória, mas eu sei que ele, né? Foi em 93, ainda por misericórdia, salvo. Glória a Deus. Um dia vamos nos encontrar na glória. Então, Deus pode estar querendo realizar o seu chamado agora. Ele pode estar querendo realizar a vontade dele na sua vida agora. Dessa promessa de algo que você sonhou há tanto tempo. Você tem uma experiência assim, coloque aqui abaixo do vídeo, não é simplesmente para ver o engajamento, não, porque eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero ler, eu quero orar por você. Eu creio que Deus pode estar também querendo abençoar a sua vida nesse momento. Então creia que como Deus fez ali com José, Ele fez. Nós vemos também Samuel, só que esse daí foi bem fase tenra, Deus já estava ali chamando Samuel, né? Só que ele não tinha ainda entendimento, precisou alguém mais experiente que também no momento não estava tão bem com Deus, Eli, né? O sacerdote Eli, e não percebeu logo que era Deus, mas aí depois ele entendeu e mandou Samuel dizer aquela frase que, como nós amamos dizer, né? Fala, Senhor, que teu servo ouve, que tua serva ouve. Você pode estar falando nesta noite, no momento que você está aqui conosco, que está assistindo esse vídeo, madrugada, não importa, amanhã, tarde, você pode falar assim com Deus e Ele vai falar com você. Você vai ter esse entendimento da vontade dEle na sua vida e vai se cumprir, sim, todos os propósitos. Você sabia que é necessário muitas vezes a dor e o sofrimento para você voltar a pensar na promessa? Deus sabe como age. Ele não tem prazer, Ele não quer lhe maltratar, mas às vezes é na dor e no sofrimento que você começa a pensar, não tem lógica isso. Não tem lógica esse sofrimento, tá tudo assim. Não tem. Tem alguma coisa acontecendo e Ele vem agora, me manda estar falando isso para você, para que você se desperte. O corpo humano, quando sente dor, algo está falando para o corpo que não vai bem, que algo não vai bem, você vai procurar um analgésico, de repente, dependendo da dor, você vai procurar um médico. Não é verdade? Então, quando você está sentindo essa inquietação, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, pode ter certeza que Deus também está querendo falar com você no momento que você parar. Lê a palavra dele, ficar, Senhor, fala que teu servo ouve, ele vai falar e toda essa angústia, todo esse processo vai acabar. Um levanta com calúnia contra você, outro levanta com uma perseguição diferente, é no trabalho, é na família, é na escola. Por que isso? Você vê que realmente você não está merecendo nada disso? Preste atenção, você não está em pecado, você não está errando no sentido de pecando, né? Conscientemente, você peca, pecador, todos nós somos pecadores, mas você está vendo que não merece essa situação, você lembre de uma promessa que Deus já lhe deu, porque por conta dessa promessa você está passando tudo isso, Ele está permitindo para que você venha ter, não é? Realizado esse chamado, essa promessa que Ele tem na sua vida. Creia nisso, confie, porque Ele é Deus que faz acontecer. Eu sei que a promessa que Ele fez a mim vai se cumprir. Um dia eu vou estar aqui testemunhando isso para você. Mas noites aí atrás,
Dia 27, né? Que é justamente que, se vocês lembram, né, da promessa que eu contei, 27, é uma data muito importante para mim, 27 e 28, né? De dezembro, né? Que nós contamos ali a nossa experiência, e eu tive um sonho, né? Assim, muito forte já na madrugada. Depois, na hora que eu fui fazer a gravação, que eu sonho, já vou gravando, agora é melhor isso. Pensar que sonhos que eu nunca gravei, nunca escrevi, nunca esqueci, fortes. Mas é bom fazer isso, Daniel anotava, né? Não é errado, né? É muito bom. E ali, quando eu fui olhando, fui relatar, e gosto de dizer no áudio o dia, a data, e aí o 27, justamente já era dia 27, quando Deus me deu um sonho assim muito forte, muito forte, muito forte. Ele é tremendo. Então ele começa a falar, ele está dizendo, vai acontecer, e eu sei que vai acontecer. Vai chegar o momento de eu testemunhar aqui, e eu quero que todos se alegrem comigo, porque eu me alegro com a alegria dos nossos amados. Amém? Eu vou me alegrar com a sua alegria. É só você dizer o que é que você está precisando. Eu já vou estar intercedendo, e no momento que vier a resposta, você vai colocar aqui também. Eu vou me alegrar com você. Amém? Glória a Deus. Então são processos que Deus permite nas nossas vidas para acelerar o processo do chamado. Veja o que é que Deus fez de promessa e de chamado na sua vida, e comece ainda agora a buscá-lo. Amém, Deus, em nome de Jesus, eu entrego essa vida nas tuas mãos, que está comigo aqui agora, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, de forma que possa, Senhor Deus, entender que o plano, o projeto do Senhor chegou para a sua vida agora, o cumprimento, mas está despreparado, despreparada, mas algo está acontecendo nesse momento, que elas estão observando essas vidas, que também outras, que têm também um chamado, Deus, que tem uma promessa, que verdadeiramente deve ser isso, por isso estão sentindo uma inquietação, uma preocupação, uma insônia. Não é normal, é porque o Senhor quer cumprir nessa vida o teu plano, Senhor, os teus propósitos. Obrigada, Deus, porque Tu és fiel, e nós te agradecemos em nome de Jesus por essas respostas. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o coraçãozinho para você com as minhas orações. Deus continue abençoando. Fique conosco, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Fique com Deus.